Bom, o Internacional que encaminhou a contratação do zagueiro Robert Renan no Zenit. No vídeo hoje eu quero explicar um pouco mais sobre essa situação, que foi uma informação que começou a ser trazida ontem no começo da tarde. Quero também te trazer uma atualização sobre a questão do Borré, porque tem uma nova informação, um novo fator, uma cláusula no contrato de empréstimo do Eintracht Frankfurt para o Werder Bremen que pode ajudar o Internacional na contratação do colombiano. E também quero te falar um pouco mais sobre a situação do sonho do Inter, o volante que o Inter tem interesse para a próxima temporada e sonha, que é a contratação do Nathan Nandes. Eu quero te falar o que o staff do jogador falou para a direção do Internacional sobre essa possibilidade. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando então aqui o vídeo com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar do Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional e eu quero começar aqui falando e debatendo com vocês sobre a situação do Robert Renan, tá? Que é uma contratação que o Inter está fazendo nesse momento, né? Ontem à tarde eu já tinha publicado essa informação para vocês, né? Que foi uma informação que foi trazida primeiramente lá de São Paulo pela ESPN, que é um jogador que está chegando ao Internacional por empréstimo, é um jogador que já está vendido para o West Ham na Inglaterra e o que o Inter está fazendo é basicamente trazer esse jogador por uma temporada, porque ele não pode ir direto para a Inglaterra, tá tendo um problema entre a Rússia e a Inglaterra, uma questão de embargos em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então esse zagueiro tinha duas opções. Ou ele continuava no Zenit, ou ele era emprestado para algum clube até ir para o West Ham. E basicamente o Inter vai ser meio assim que a barriga de aluguel. O Inter vai ficar com o Robert Renan até ele ir para o West Ham. Só que o Inter também está se aproveitando dessa situação por dois motivos. O primeiro deles é que o Inter não vai pagar absolutamente nada por esse empréstimo. Vai ser um jogador que vai chegar sem custos ao Internacional. Realmente o Inter só vai pagar o salário dele e vai ser um acréscimo que o Inter vai ter no seu plantel. O Inter vai ter um zagueiro de 1,85 m e canhoto à disposição do técnico Eduardo Cudê. Hoje o único zagueiro que o Inter tem à disposição nessas características é o Nico Hernandes. Mas todo mundo sabe que o Nico Hernandes deve ser um jogador que deve ser negociado em função da vaga de estrangeiros. O Internacional quer colocar outros jogadores estrangeiros a partir do próximo ano. Até se fala, por exemplo, no caso do Borré, do Alar, do Nathan Nandes, né, de um outro jogador também da zaga estrangeira. Então a ideia do Inter é, digamos que, diminuir um pouco a cota de estrangeiros e trazendo o jogador canhoto, liberando o Nico Hernandes. Basicamente o Inter já começa a fazer esse tipo de situação, tá bom? Mas o segundo motivo também que o Inter ainda ganha nessa contratação do Robert Renan é porque o Inter ganha um jogador de nível europeu. Um jogador que já está vendido para um clube da Inglaterra, por um clube que está na primeira divisão hoje da Premier League, que é o caso, por exemplo, do West Ham. Pega um jogador que estava no Zenit da Rússia, que também é o principal clube da Rússia. É um jogador que foi campeão com a seleção brasileira sub-20, jogador de seleção de base. Então isso também tem que ser levado em consideração. Mas óbvio, é um jogador que não vai ficar por muito tempo no Inter. É um jogador que vai ficar somente um ano e depois vai embora de maneira gratuita para o West Ham, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar também é sobre a situação do Nathan Nandes, volante do Cagliari da Itália, um jogador que a partir do dia 1º de janeiro pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Cagliari, tá? Mas eu quero te explicar essa situação porque muito começou a ser veiculado que o Inter estava interessado nessa contratação. E sim, o Inter está interessado na contratação desse jogador. Só que tem uma série de problemas sobre a negociação do Nathan Nandes. O primeiro problema é que o Nathan Nandes não quer voltar ao futebol sul-americano, ele quer seguir na Europa. Por quê? Porque tá jogando bem, tem 27 anos, está na seleção uruguaia, né? Tá sendo assediado por Milan, Inter de Milão, Juventus, então ele entende que voltar agora para o futebol sul-americano seria um retrocesso para a carreira dele. Esse é o primeiro problema e foi isso que o staff do jogador falou para o Internacional, que não tinha o interesse do jogador nesse momento em voltar para o Brasil, né? Voltar para a América do Sul. Ele, para quem não sabe, jogou no Boca Juniors, foi campeão inclusive, chegou na final da Libertadores com o Boca Juniors e perdeu aquela final contra o River Plate, naquele time que tinha, né, o próprio Borré, diga-se de passagem.
Mas, nesse momento, o Nandes é uma contratação que o Inter ainda sonha. Porque o Inter vai fazer uma proposta, ou tá planejando fazer uma proposta pro Cagliari, e depois disso vai tentar seduzir o jogador financeiramente. E também tenta contar com um pouco de sorte, entre aspas, que essas equipes que estão interessadas no Nandes, que é o caso da Juventus, que é o caso do Milan, que é o caso da Inter de Milão, acabem não formalizando uma proposta oficial pelo jogador. E aí a proposta do Inter seja a opção que ele tem e ele venha para o Internacional. E o Nathan Nandes resolveria basicamente muitos problemas do Inter. Porque ele faz tanto a primeira função de meio campo quanto a segunda função de meio campo e ele também faz a lateral direita. Então daqui a pouco o Inter poderia liberar algum malo, porque o Inter teria o Nantes, e até poderia, né, porque tem o Musso também como titular, e também teria já um primeiro volante, que é até para isso que ele tá chegando, para ser um primeiro volante, mas também teria um jogador de segunda função de meio campo. Então é isso que o Inter tá planejando fazer com o Nathan Nandes. Mas volto a dizer, é um sonho que existe dentro do estádio de Beira-Rio e que muito possivelmente não vai ser concretizado, porque é uma contratação extremamente difícil, tá bom? Agora uma outra situação que eu quero te trazer é sobre a situação do Borré, tá? Porque o Alexandre Ernst, que é um jornalista do canal Voz do Gigante, trouxe uma informação importante sobre uma cláusula que existe no empréstimo do Eintracht Frankfurt para o Werder Bremen. Existe uma cláusula que se o Eintracht Frankfurt receber uma proposta pelo Borré de compra, o Werder Bremen é obrigado a liberar o jogador imediatamente. E é basicamente nisso que o Inter está se segurando. O Inter fez uma proposta de 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O Eintracht Frankfurt deu o sinal positivo, porque ele quer liberar o jogador, ele nem tá no plantel do Eintracht Frankfurt, e aí existe essa cláusula. Então, basicamente, entre os clubes não teria tanto problema nessa negociação. Né? E aí tu pode pensar, bom, se o Inter fez a proposta, o Frankfurt aceitou, existe essa cláusula, não tem o que o Werder Bremen fazer, bom, esse jogador vai ser do Inter. Tá, o primeiro problema foi resolvido. O segundo problema, comissão para os empresários. Ele tem dois, o aqui no Brasil, que é o André Cury, e o empresário fora do Brasil, que era a empresa Weiserman. O Inter topou pagar as comissões para esses empresários. Bom, temos o segundo problema já resolvido, então. Qual que é o problema que falta? E aí é o principal problema. A vontade do Borré. Porque a família do Borré quer seguir na Europa. O Borré não quer voltar ao futebol sul-americano nesse momento. Recentemente, o Atlético Mineiro sondou esse jogador, buscou informações, entrou na concorrência com o Internacional. E ficou sabendo que o Borré não queria, nesse momento, um retorno ao futebol sul-americano. Ele gostaria dele, Borré, seguir na Europa, seguir atuando. E ele tá jogando no Werder Bremen. Ele tem 13 jogos nessa temporada, né? A Bundesliga tá com 17 jogos, desses 17 jogou 13, e desses 13 ele marcou 4 gols. Então é um jogador que tá jogando por lá, e ele quer seguir jogando por lá. Então o Inter teria que fazer algum tipo de situação para seduzir o Borré a vir para o Internacional. E é nesse momento que as negociações estão acontecendo. O Inter tentar convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro. E não é um negócio que está fechado, como dizem, não é um negócio que está próximo de ser concretizado. É uma negociação que está em andamento, assim como outras que o Inter tem. Mas, de longe, é um negócio que não está encaminhado, é apenas uma negociação que segue acontecendo dentro do Inter, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!